Olá pessoal, estamos aí entrando, começando a live. Vamos primeiramente aguardar aí um pouquinho, né? As pessoas começaram a entrar, várias pessoas aí já estão entrando. Eu primeiramente, aí nesse momento inicial, até para respeitar aí, né? As pessoas às vezes demoram um pouquinho para entrar. O objetivo, inicialmente, é fazer uma apresentação minha, né? Meu nome é Carlos Frederico Robes Filho, eu moro na cidade do Rio de Janeiro, capital, né? Onde também advogo. E os principais ramos de atuação meus são direito de família, direito sucessório e direito imobiliário, né? Muita gente se pergunta, as pessoas estão acostumadas, né, a sempre pedirem um especialista em determinadas áreas, né? Mas são três áreas aí que a gente acaba atuando, principalmente em razão da unicidade entre elas. Por que isso? Né? Por exemplo, direito de família. As pessoas se casam, né, precisam de um advogado para fazer um contrato, né, um pacto antinupcial para aquelas pessoas que têm muitos bens e não querem saber para quem exatamente irão deixar, né? Pessoas que têm muitos bens e às vezes se casa e não tem certeza do que quer e não querem deixar os bens para aquela pessoa, todos aqueles bens. Então quer se proteger, quer se resguardar e vai se casar ou realizar uma união estável e aí fazem um contrato prévio, tá certo? Fazem um contrato prévio. E aí, o que que acontece? Muitas vezes a pessoa vai, casa, depois se divorcia, e aí nesse meio do caminho, né, você tem questão de pensão, e as coisas, né, os processos às vezes demoram um pouquinho. Às vezes demoram, não tem. Dependendo do processo, por exemplo, na área de sucessões, na área de inventários, que é uma das áreas que eu atuo, em determinados juízos o processo se estende um pouquinho. E aí o que, que acontece? Aí você está naquela área de família, aí no meio do caminho alguém morre, né? Aí você entra na área de sucessões. E aí você segue, né? Você tem aquele percurso, e aí você chega a falar assim, estou no ramo sucessório. Ok. Só que aí a pessoa tinha uns bens, a pessoa faleceu, a pessoa tinha uns bens. E aí você entra naquela questão do direito imobiliário que o advogado acaba fazendo toda essa parte de contratos de compra e venda, essa parte de tributação, que é muito importante de serem feitas, né? Além do mais, hoje em dia existe como é que se diz? Uma prática aí das imobiliárias de cobrarem valor extremamente elevado, tá certo? Para fazer uma compra e venda, geralmente se cobra 5% em cima daquela venda, e muitas vezes você tem ali um advogado que está prestando outros serviços para você, que você já conhece, já é de sua confiança, e que muitas vezes cobra muito menos do que aquilo. Porque aqueles 5% que a imobiliária cobra, geralmente é para bancar algum valor, né, daquela manutenção de toda aquela estrutura. Né, a casa, né, a loja, determinados funcionários fixos, né, aquela estrutura toda de computador e etc. Então, essa daí acaba sendo uma atuação conjunta, né? Família, sucessões e imobiliário muitas vezes aí se relacionam, né? E até muitas vezes facilitam a vida de nossos clientes. Bom, o pessoal aí está entrando ainda. Eu vou aguardar até as 20h10, tá certo? Estou me apresentando, né? E a princípio iremos tratar aqui basicamente, né, dos temas mais relevantes de direito de família, né? Casamento, união estável, contrato de namoro, né? E
todas as formas de dissolução do casamento, né, no caso o divórcio, da união estável, a dissolução da união estável, e do contrato de namoro, a dissolução do contrato de namoro. Então, são temas um tanto quanto polêmicos, né, que envolvem aí o nosso cotidiano e que é muito importante ter claro, né, porque para muitas pessoas é muito cômodo evitar se fazer um contrato, é muito fácil chegar e morar junto, começar a comprar bens com a outra pessoa, comprar um carro, dar entrada num imóvel, só que todos esses atos possuem consequências jurídicas, tá certo? Todos esses atos possuem consequências jurídicas. Então, desculpa, eu ajeitei a câmera agora que eu reparei que está no... todos esses atos possuem consequências jurídicas, né? As pessoas se enganam dizendo assim, eu não vou gastar dinheiro com cartório, não vou gastar dinheiro com advogado, né, para fazer um contrato. Simplesmente a gente junta lá as escovas de dente e pronto, tá tudo resolvido. E não é bem assim, tá certo? Existe uma máxima no direito que fala assim: agora meu bem, depois meus bens. Então a pessoa casa e aí tá de olho já nos bens lá do outro, né, do marido, da esposa, né? Tá todo mundo, o negócio começa com muito amor e depois as pessoas vão pensar naquela questão dos bens, tá certo? Então é algo extremamente comum, tá certo? Essa falta de cuidado, essa falta de contratar uma pessoa para simplesmente tomar conta daquilo ali, né? Fazer um contrato bem feito, né? Pensar nas hipóteses, né? E atualmente existem muitos tipos de contrato que você faz. Você tem no casamento o contrato pré-nupcial, né? O contrato antinupcial, ou pacto antinupcial, como muitos chamam, né? No direito aí nós temos essas nuances, né? E existe também o pós-nupcial, ou seja, no pós no pós no pós no pós-contrato, ou seja, após realizarem o casamento, tá? Por que isso? Porque existem várias nuances, né, a serem resolvidas, não só antes do casamento, como também depois do casamento. Porque a pessoa também pode não ter feito esse pacto, tá certo? Pode não ter feito esse pacto e depois resolver, depois resolver simplesmente, né? Depois resolver simplesmente criar regras, tá certo? Criar regras para um eventual divórcio, por exemplo. Então, tudo isso é essencial para um planejamento familiar. É muito importante existir esse planejamento familiar. Então, nós estamos chegando aí a 20 e 30. 20 e 30. Nós estamos chegando aí a 20 e 30. 20 e 30 não, 20 e 10, desculpe. E aí vamos começar então com os nossos temas, né? As pessoas aí vão entrando, fiquem à vontade para irem entrando, tá certo? E aí vamos começar com os nossos temas. Bom, primeiramente vamos falar, eu fiz uma pauta aqui até para regrar, né, a nossa live, né, para dar um parâmetro melhor para a gente. Bom, casamento. Não, casamento todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. A gente sabe que quando as pessoas se casam, né, vão lá no cartório se casar,
o regime de bens, que é o regime legal, aquele regime que está no Código Civil, é o de comunhão parcial de bens, tá certo? Comunhão parcial de bens. Esse é o regime legal. Mas aí a pessoa chega e fala o seguinte: eu gostaria de um outro regime que não fosse o legal. Existem vários previstos lá no Código Civil. E aí a pessoa faz um pacto antinupcial, tá certo? Ou um contrato pré-nupcial, como também é denominado. E aí ela escolhe, através desse contrato, o outro tipo de regime de bens. O outro tipo de regimes de bens. Para quê? Isso. Para proteção patrimonial. Seja para se ter uma comunhão daquela universalidade de bens, ou então uma separação daquela totalidade de bens. Tá certo? Isso tem que ficar muito claro, tá? As pessoas aí ainda estão entrando, tá certo? Isso daí tem que ficar muito claro. E nessa questão desse pacto antinupcial, é muito interessante porque as pessoas... É essencial a presença do advogado para você saber ali aqueles detalhes que você vai colocar. Teve uma cliente minha que chegou e falou assim: eu quero que coloque uma cláusula contra traição. Então, assim, a cláusula contra traição. Então, se o fulano me trair, ele vai me pagar 50 mil reais. Além da gente se divorciar, ele vai ter que me pagar 50 mil reais. Tá certo? E aí ela decidiu que o pacto seria daquela forma e foi daquela forma. Entendeu? Então, ali naquele pacto antinupcial, você pode formalizar várias regras. Aquilo ali é um contrato, né? E aí você pode colocar questões de fundo existencial, questão de fundo familiar, questão de administração de bens. Tudo isso pode estar previsto naquele contrato antinupcial, tá certo? Naquele contrato pré-nupcial. É muito importante se ter esse tipo de contrato para, principalmente quem tem muito patrimônio, preservar os seus bens. É muito importante mesmo, tá certo? Bom, uma outra questão interessante sobre esse pacto antinupcial, que você tem lá vários regimes previstos no Código Civil, e a pessoa pode chegar e falar assim: mas nenhum desses regimes estão de acordo com o meu objetivo. Nenhum desses regimes estão de acordo. E aí a pessoa pode falar assim: mas olha só, eu posso chegar e criar algum outro regime, fazer um contrato de algum regime de bens que faça atender ao interesse dos dois futuros cônjuges naquele casamento? Evidentemente que pode, né? Você está fazendo um contrato ali, né? Entre particulares, e desde que as previsões contratuais não sejam contra a ordem pública, ou seja, não sejam ilegais, tá certo? A pessoa pode colocar o que ela quiser, pedir ao advogado para colocar o que ela quiser naquele contrato. Isso é essencial, tá certo? Porque vai acabar atendendo aos interesses daquela pessoa, tá certo? Então, isso é essencial. Então, tratamos inicialmente de casamento, né? Regime de bens, pacto antinupcial ou contrato pré-nupcial para definir outro regime que não seja o legal. Agora, saindo do casamento, vamos para a união estável, que é o que está muito em voga aí, né? Hoje em dia as pessoas falam muito assim: eu não vou casar, eu vou fazer uma união estável, eu vou morar junto, eu vou juntar a escova de dente, não sei o que. Muito cuidado com essa questão da junção da escova de dente, né? Porque o que acontece? Muita gente acaba comprando patrimônio junto ali, né? E numa eventual
num eventual divórcio, numa eventual dissolução daquilo que não está formalizado, o não escrito vale o que está na lei, né? Um reconhecimento posterior de uma união estável vale aquele regime legal de comunhão parcial de bens. E existem aí muitas formas, né, através do direito, através dos serviços jurídicos, né, do advogado, dos cartórios, de se evitar de se evitar com que a pessoa perca seus bens, né? Com que a pessoa proteja aí, né? O objetivo é proteger aqueles bens construídos, né, ao longo da vida e aqueles bens que vieram antes, né? Aqueles bens que vieram antes daquela união. E aí uma coisa muito interessante da gente falar é o seguinte: a união estável, ela praticamente, atualmente, está equiparada ao casamento. Então, hoje em dia, não tem mais tanta diferença entre união estável e casamento. Praticamente não tem diferença, tá certo? E aí as pessoas se perguntam, olha só, se não tem diferença, para que existem os dois? Existe principalmente, né, uma questão de custo. Mas uma questão essencial que deve ser dita é o seguinte: o casamento, ele surge no Código Civil, a instituição do casamento, ele surge muito antes da união estável. E apesar do Código Civil de 2002 prever a união estável, né, a lei prever a união estável, ele prevê, mas ao mesmo tempo não é o que atualmente se vê. Por quê? Porque o direito ele vai mudando com as decisões, com as jurisprudências, com os julgados do STF, tá certo? Então, existe toda essa questão aí, né, de se falar em casamento e em união estável, mas acabou que a jurisprudência acabou equiparando, tá certo? O casamento com a união estável. Agora, a grande vantagem da união estável em relação ao casamento é o seu custo, tá certo? Por que isso que é importante o custo para a pessoa? É muito mais barato você fazer uma união estável do que você fazer um casamento, tá certo? É muito mais em conta para você fazer uma união estável do que um casamento. E outra questão, na hora de você dissolver, a dissolução da união estável é muito mais em conta do que o divórcio. É bom que as pessoas saibam disso, tá certo? É bom que as pessoas saibam disso. Então, qual é basicamente a diferença? A diferença basicamente é essa, porque chegou num dado momento, tá certo? Que se equiparou a união estável, inclusive para efeitos de herança, né? A questão do cônjuge e do companheiro. E aí, quando houve essa equiparação, né, do cônjuge com o companheiro, o que aconteceu? Meio que a união estável entrou ali como se fosse um casamento. Começou a se dizer assim, então praticamente agora não tem diferença, porque era uma né, das diferenças que existiam. Por quê? O companheiro ele passou também a herdar, que era uma previsão que não se tinha no Código Civil de 2002. Bom, falamos aí do custo, tá? A união estável, como nós tratamos, o custo é bem menor que o casamento, tanto para você constituir uma união estável, como para você dissolver essa união estável. Só uma questão aqui, eu estou verificando aqui na live, inicialmente entrou uma quantidade grande de gente, e eu não sei por que alguém chegou e denunciou a minha live por violações. Tá? Então saibam que qualquer questão aí que venha
a me prejudicar, a pessoa será eu ajuizarei alguma ação, tomarei alguma medida contra, né? Porque a live aqui é liberada para todo mundo, né? E não tem sentido nenhum a pessoa denunciar a minha live por algum tipo de violação. Aqui estamos num ambiente normal, está todo mundo vestido, todo mundo adequadamente, se portando adequadamente. Então a pessoa que fez a denúncia aqui provavelmente sofrerá consequências pelo que fez. Né? Vou querer esclarecimentos sobre a questão. Mas deixa a pessoa para lá, problema dela. Bom, então, na união estável, nós temos o que aqui? Nós temos uma equiparação ao casamento. A união estável praticamente é igual. E aí, tal qual no casamento, se a pessoa não definir o regime de bens, a união estável está dentro do regime legal, tá certo? Que é aquele previsto no Código Civil como de comunhão parcial de bens. É o regime previsto em lei, tá certo? O que é o regime de comunhão parcial de bens? O que a pessoa, o que os cônjuges, né, os companheiros tinham para trás, né, não importa, tá certo? Agora, daquela união para frente, qualquer bem comum adquirido, um carro, um apartamento, o que se junta de patrimônio em termos financeiros, né? Se junta de patrimônio em termos financeiros, tudo aquilo é presumido como dos dois, tá? Até teve uma questão recente que eu fiz um vídeo, tá certo? Recentemente tratando sobre isso, que eu tratei de financiamento imobiliário, né? O que acontece quando a pessoa, antes de realizar a união estável ou antes de se casar, no regime de comunhão parcial de bens, assina um financiamento imobiliário. O que vai acontecer aí? Porque o financiamento imobiliário aí, geralmente ele perdura, né, por décadas, tá certo? Ele perdura por décadas. Então, geralmente a pessoa não estava casada, não estava em união estável, passa a ficar numa união estável, depois sai, dissolve a união estável ou se divorcia e continua pagando aquilo ali. Como é que funciona aí essa questão do financiamento imobiliário, que é um bom exemplo para dar esse regime de comunhão parcial de bens, tá certo? É um bom exemplo aí para o regime de comunhão parcial de bens. Como é que a gente trata a questão? A pessoa, antes de se casar ou constituir união estável, a pessoa assinou aquele contrato de financiamento imobiliário. Aí ela vai, se casa ou assina uma união estável, né? Faz um contrato de união estável, e aí dentro do regime legal, né, de comunhão parcial de bens. Aquelas prestações pagas ao longo do casamento ou da união estável, né, num eventual divórcio, né, posterior, né, vão se pegar todos aqueles bens, divórcio ou dissolução de união estável posterior, vão ser separados todos aqueles bens constituídos e aquele valor pago a título de financiamento, tá certo? Metade daquele valor será devido de crédito ao outro cônjuge que, na partilha, recebeu um valor menor. Então, aqueles bens serão partilhados, tá certo? E aqueles valores pagos durante aquele casamento, durante aquela união estável, aqueles bens ali, aqueles bens serão, aqueles bens não, aquele valor, né, do financiamento, aquele valor será dividido pela metade, porque mesmo que um só estivesse pagando aquele financiamento, né, aquele pagamento presume-se como se tivesse sido feito pelos dois, né? Olha que questão interessante, né? Que a pessoa está casada em comunhão parcial de bens, um está ali ajudando o outro, né? Um chega, paga uma conta, outro chega, paga a outra, né? E
aquele financiamento, né, é atribuído, aquele financiamento é atribuído, aquela parte ali durante o casamento, é atribuído como se os dois tivessem pago, independentemente se foi um ou se foi outro. Então, aquilo ali deverá ser dividido, tá certo? Aquilo ali deverá ser dividido entre ali os dois cônjuges ou os dois companheiros num eventual divórcio, tá certo? Então isso é uma questão muito interessante, tá? Que é um dos melhores exemplos a serem dados, até porque as pessoas têm muito hábito de se casar ou se constituir em união estável pagando um financiamento, já tendo assinado antes, e muitas vezes se divorciam ou dissolvem a união estável, né, durante esse financiamento. Então é uma questão muito comum, é um exemplo muito comum, e quem entrar aí nos meus vídeos vai verificar essa questão do financiamento imobiliário, essa questão essencial do financiamento imobiliário e como isso funciona no regime de comunhão parcial de bens. Lembrando para vocês, os nossos telespectadores, que essa live aí vai ficar disponível, né, por um tempo, e que as pessoas poderão à vontade compartilhar, tá certo? Compartilhar a live e ficarem à vontade também para marcar pessoas, realizarem comentários, tá certo? Porque até é muito interessante as pessoas realizarem comentários para, para que possamos esclarecer, né? É essencial a pessoa contratar a figura de um advogado. Isso é essencial, tá certo? É essencial fazer a contratação até para o advogado ver as nuances, porque aqui a gente está tratando de questões genéricas, tá certo? No entanto, é essencial a contratação, né? Mas as pessoas também podem chegar e perguntar tranquilamente por quê? Porque os temas que as pessoas colocam aqui muitas vezes serão objeto de respostas posteriores que eu darei, respostas para os próximos vídeos, tá certo? É essencial que ocorra esse tipo de coisa, tá certo? Por quê? Porque para as pessoas ficarem mais esclarecidas, o objetivo aqui, principalmente, é esclarecer as pessoas, né? Porque muita gente conhece o direito, tem assim uma certa intimidade, até porque dizem respeito a questões cotidianas, né? Então, o nosso tópico é questão de vida cotidiana, né? Mas existem certas nuances, certos detalhes que as pessoas não conhecem, né? As pessoas não conhecem. Então, é essencial que as pessoas tenham o conhecimento, tá certo? De que não se pode ficar naquela pasmaceira, né? Naquele ficar à vontade, naquele desleixo de chegar e vamos juntar as escovas de dente. Não. O essencial é que a pessoa tendo muitos bens, né? E não tendo isso detalhado no seu imposto de renda, né? Todas esses detalhes do que veio da onde, de qual bem veio da onde e qual bem foi comprado em qual época, se isso não tem muito detalhamento, o ideal é que a pessoa se case ou faça uma união estável, faça um contrato de modo a garantir ali os seus bens no futuro e não dê nenhuma dor de cabeça, porque a dor de cabeça vem depois. No início nunca se tem dor de cabeça, a dor de cabeça ela vem sempre depois. E aí o advogado aí sim é chamado para pagar um incêndio muito maior do que se a pessoa tivesse se precavido antes e tivesse feito um contrato adequado às necessidades dela. Tá certo? Bom, agora nós vamos tratar de divórcio ou dissolução da união estável, né? Que é muito importante nessa questão aí do direito de família, que é o que depois
do casamento, da união estável, essa parte contratual, é uma parte aí que realmente tem uma intensidade muito elevada de cliente. Isso aí realmente tem. Né? Que é um grande número de pessoas que se divorcia, né? Dissolve a união estável. Então, primeiramente, o que a gente tem que tratar, né, de divórcio e dissolução de união estável? Né? De uns tempos para cá, né, houve uma mudança na legislação que prevê aí que tanto o divórcio quanto o inventário podem ser realizados de forma extrajudicial, ou seja, podem ser realizados no cartório. E isso é uma grande vantagem, né? Porque você realizar um inventário extrajudicial ou um divórcio no cartório, né, com a celeridade cartorária, isso realmente não tem preço. Ainda mais no Brasil, que é um país onde os processos muitas vezes se estendem, tá certo? Os processos se estendem. Então, essa questão é de suma importância, tá certo? É uma questão de suma importância. Bom, vamos lá. Divórcio ou dissolução de união estável. Essa questão do cartório, como é que pode ser feito um divórcio ou uma dissolução de união estável no cartório? Se não houver filhos menores ou se houver acordo, tá certo? O divórcio extrajudicial, ou seja, o divórcio feito no cartório, ele é muito mais rápido, é muito mais célere do que um processo judicial. E entrando nessas hipóteses, não é necessário que ele seja judicial, tá? Se não há filhos menores e se estão todos de acordo, não é necessário que seja feito pela via judicial. Ele vai ser feito na via extrajudicial. Bom, e o divórcio ou a dissolução da união estável judiciais, né? É importante aqui mencionar, né, o seguinte, nós temos aí muitos casos, né, das pessoas que juntam as escovas de dente, estão vivendo aí em união estável, e aí chega uma hora que elas resolvem se separar, só que elas não haviam assinado nada, né? Então, é necessário ir para a via judicial de modo a se fazer o reconhecimento da união estável, né, para depois haver a dissolução da união estável. Tá? Então é feito dessa forma. E outra questão referente ao judicial. Por que quando há filho menor é necessário que se faça o divórcio ou a dissolução extrajudicial, a dissolução ou divórcio judiciais? Por que isso? Porque quando há menor, o Ministério Público ele é citado, tá certo, para participar do processo, né? Depende-se da oitiva do Ministério Público, a participação do Ministério Público, que muita gente não sabe, mas o Ministério Público ele fiscaliza a lei, ele é o fiscal da lei, ele vê se as regras ali estão sendo cumpridas. E o maior cuidado que se tem na figura da proteção do menor. A figura da proteção do menor é essencial. Então, vamos lá. Geralmente, então, esse divórcio ou a dissolução da união estável geralmente ocorrem pela via geralmente não, sempre ocorrem pela via judicial, porque há a oitiva do Ministério Público, tá certo? E geralmente aí se envolve questão de guarda ou pensão, ou os dois juntos, né? Guarda e pensão. Então são questões que têm que ser definidas pelo juiz, né? Para que se veja o melhor interesse aí do menor. E é toda uma estrutura, né, no Poder Judiciário em termos de
de se verificar, esse cuidado com o menor. Existe a psicóloga do juízo que vai conversar com o menor, até para que se defina de modo com que se prejudique o menos possível a psique, né, o psicológico do menor, nesse evento do divórcio ou da dissolução da união estável. Tá certo? Bom, por fim, um tema aí importante também é a questão do contrato de namoro. Tá certo? A questão do contrato de namoro, né? É engraçado que o contrato de namoro não é uma questão tão falada, né? E as pessoas às vezes falam, às vezes as pessoas se assustam, né, ao falar de contrato de namoro, mas é um tema que não é muito, não se dá muita ênfase. Até na própria faculdade de Direito, né, no dia a dia processual, no dia a dia forense, né, não se dá muita importância à questão do contrato de namoro. Mas o contrato de namoro é essencial naqueles casos em que a pessoa essencial naqueles casos em que a pessoa possui uma quantidade elevada, né, de patrimônio. Então, como ela tem um patrimônio muito elevado, é essencial que se faça o contrato de namoro. É essencial que se faça isso, tá? Por quê? Porque o contrato de namoro, ele nada mais faz do que afastar a união estável. Nada mais é do que isso. O contrato de namoro, ele afasta a união estável, né? Então, a pessoa vai falar assim, nossa, mas eu tô namorando, fui morar junto, continuando namorando, fui morar junto, não sei o que, quando vem tá comprando uma coisinha ou outra, tá comprando um carro, tá comprando um imóvel, tá comprando um móvel para casa, opa, já tá vivendo em união estável. Não é nem namoro mais, é união estável, né? Então, o cuidado aí é esse, né? O contrato de namoro tem como objetivo afastar a união estável. Mas a pessoa fala assim, nossa, eu vou fazer um contrato de namoro, né? Eu vou fazer um contrato de namoro e aí? Não vou ficar mal com a namorada, com o namorado? Não vou ficar mal, né? Exigir aí que se assine alguma coisa e tal, a gente vai para o cartório assinar o contrato de namoro. Tem prazo de validade, tá? Contrato de namoro tem prazo de validade. As pessoas acham que não tem, né? Você que está aí assistindo, compartilha esse vídeo para alguém que te interessa. Contrato de namoro tem prazo de validade. Tem, entendeu? Tem que colocar lá o prazo de validade. Engraçado isso, né? A gente fala assim, não, é por tempo indeterminado. Não tem nada de tempo indeterminado. O contrato de namoro tem prazo de validade. Então você quer fazer um contrato de namoro? Você faz logo por 10 anos, né? Se não for assinar nada diferente do contrato de namoro, faz logo o contrato de namoro por 10 anos. É a melhor coisa, entendeu? É a melhor coisa. Porque o que acontece? Se aquela união durar pouco, se dissolve o contrato de namoro. Vai lá no cartório, tem que ir no cartório. Vai no cartório para fazer o contrato de namoro e tem que ir no cartório para dissolver. Ah, mas o namoro foi prorrogado, teve prorrogação. Então aí você faz um novo contrato de namoro. Tem que ir ao cartório também para renovar, né, o contrato de namoro. Então o ideal é que se faça um contrato por longo prazo, né, e numa eventualidade da dissolução no namoro, do fim do namoro, dissolve-se aquele contrato no cartório. Mas aí fica aquela questão assim, nossa, mas que coisa, né? Fazer um contrato de namoro para dizer que a gente não vive uma união estável. A gente não sabe nem qual é a situação pior, né? A gente não sabe qual é, porque de qualquer jeito a pessoa não vai ficar lá muito bem. Se ela não conhecer a fundo a cabeça da outra pessoa, não vai ficar lá muito bem. E aí uma saída para isso, que eu coloco para muitos dos meus clientes, né, é a união estável
com a separação total de bens. A união estável não é cara de se fazer. Os valores praticamente são idênticos do contrato de namoro com o da união estável. São muito mais em conta do que o casamento, né? Inclusive para se dissolver. São muito mais em conta, tá certo? Então, é a melhor coisa, né? Fala assim, não, a gente está vivendo junto, a gente já está vivendo em união estável. Você se incomoda da gente fazer uma união estável, né? Com separação total de bens, né? Que aí cada um preserva o seu patrimônio, não vai ter problema, né? Se alguém morrer aqui, algum pelo menos herda, né? Pelo menos herda alguma coisa, tá certo? Então, é uma forma aí de evitar, ou na melhor, numa hipótese assim, que se tenha mais aquela intenção, né, de permanecer junto com a pessoa, que se faça um contrato de união estável padrão, né, no regime legal, que é o regime de comunhão parcial de bens. No final das contas, esse contrato de namoro fica muita coisa assim de milionário, né? Contrato de namoro fica muito aquela situação específica para o milionário, que tem muitos bens, né? E tem a necessidade, né, de se fazer esse tipo de contrato para a proteção dos seus bens. Então aqui uma dica principal, né? Ninguém aqui fez pergunta, tá certo? Os nossos seguidores, se quiser deixar alguma pergunta aqui, não sei se conseguem digitar tão rápido, é, agradecendo aí a presença de todos, né? Que entraram. Como eu falei para vocês, teve um seguidor aqui, Thalisson Metragens, que denunciou a minha live por violações e eu já anotei aqui o nome e irei atrás, depois até para verificar qual foi o tipo, né, de violação que a minha live cometeu, né? A gente está aqui para esclarecer as pessoas. Às vezes a pessoa tem inveja e fica denunciando, né, a live alheia, né? Então, pode ter certeza que eu vou processar e ganho, entendeu? Vou atrás e ganho. Então, não tem problema nenhum em falar isso. Tá? Se eu tiver dentro dos parâmetros adequados que eu tenho que estar, tá certo? Não tem problema nenhum, tá? Eu acho um absurdo a pessoa chegar e sair apertando qualquer coisa por inveja, por qualquer outro sentimento ruim, tá? Não tem ninguém pelado aqui, não tem ninguém sem roupa. Se viola o quê? Tá-se dentro de um ambiente, tá certo? Todo mundo adequado, não está se falando palavrão, não está se falando palavra de baixo calão. Então pode ter certeza que eu já está anotado o nome e irei atrás. Bom, sei que ninguém aí tem nada a ver com isso, né? Até para prestigiar aí os que entraram, né? Agora, se quiserem fazer uma pergunta também. Ah, quero uma rosa. Pô, obrigado. A pessoa está oferecendo rosa para mim. Obrigado. Obrigado por estarem aqui. Curtam a nossa live, compartilhem a nossa live, vejam os nossos vídeos, tá certo? Nós temos muitos vídeos interessantes, tá certo? Aqui na nossa página e sejam sempre muito bem-vindos. Eu falo para as pessoas, muitas pessoas deixam perguntas aqui, muitas pessoas deixam comentários, né? E eu digo sempre, muitas vezes esses comentários, muitas vezes são pertinentes. Essa semana mesmo eu fiz um vídeo sobre um comentário de uma pessoa que estava desesperada e tudo a respeito de bens, né? A respeito de um parente que estava falecendo, né? E aí eu respondi, a pessoa ficou super agradecida. E isso é tema aqui para a nossa página, tá certo? Para as pessoas que quiserem contratar nossos serviços, tá certo? Tá tudo no perfil, está tudo detalhado lá, tem meu e-mail, tem meu telefone, eu atendo online, atendo na cidade do Rio de Janeiro, atendo no estado do Rio de Janeiro, tá certo? Então, tem tudo aí para a gente saber, né? Estão pedindo um convite aqui, vamos lá. Vamos lá, convida. Como é que eu aceito? Fiquem aí, não saiam não. Vamos lá.
Adriano, eu botei aqui convidar. É isso aí? Convite enviado. Bom, se ele quiser entrar aí para fazer alguma pergunta, é essencial. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, vamos lá, voltando aí ao às nossas questões, tá certo? É, saber direito, né, saber as leis, isso daí a gente acaba sabendo, né, pelo YouTube, pela internet, né, até pelo TikTok também, que virou um instrumento aí viciante em termos de redes sociais, tá certo? Em termos de redes sociais. Eu estou tentando aqui, mas eu não consigo. Ele está tentando aqui aceitar o convite. Eu não consigo. Com vários. Eu não sei se não tá disponível. Bom, desculpa, Adriano, eu não consegui colocar o convite oferecido. Mas vamos lá. Todo mundo conhece as leis, todo mundo conhece o direito. E é essencial, tá certo? A presença de um profissional. Porque todo mundo conhece, mas na hora de morar junto, as pessoas vão. As pessoas não consultam um advogado. As pessoas começam a comprar imóvel. A pessoa começa a comprar carro, começa a pagar conta, fazer um monte de coisa junto, tá? E aí, na hipótese, né, de haver um posterior reconhecimento de união estável, né, se provando judicialmente quando a união estável começou, minimamente se entra ali no regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Então a pessoa foi morar junto, né, as pessoas têm conhecimento daquilo, os vizinhos olham, e tudo é notório. Então as pessoas, aquelas pessoas, aqueles dois companheiros estão vivendo em união estável, tá certo? E aí, com exceção daqueles bens, né, aqueles bens comprados antes daquela data que foi considerada a data do reconhecimento de início daquela união estável, aqueles bens anteriores não se misturam nessa união estável. Também não se misturam aqueles bens recebidos por doação, né? Ou por herança, né? E isso é essencial quando a pessoa recebe algum montante, alguma coisa assim de herança, né? De algum parente falecido ou recebe alguma doação, que se coloque ali no imposto de renda para saber, né, que aquele bem ali foi comprado para a pessoa, adquirido através de uma doação, adquirido através da herança, né? Até porque o que acontece? A pessoa chega muitas vezes e recebe um bem de herança, fala assim, eu não gostei muito daquele bem, aí vou vender. E aí compra um novo. Só que aí coloca no imposto de renda, né? Eu comprei o bem, não sei o que. Não, você tem que colocar o seguinte, ó, aquele outro bem foi vendido com o dinheiro da herança. Esse dinheiro da herança serviu para comprar este novo bem. É essencial colocar isso no imposto de renda. Eu faço muito imposto de renda e é essencial que a pessoa se coloque dessa forma. Por quê? Porque coloca lá, parece que misturou tudo. Tá tudo no mesmo saco. E não é. Tá certo? Não é assim que funciona. Tá? Então, isso é essencial. Aquele bem que a pessoa tinha antes, que ela recebeu, por exemplo, de herança, vendeu. Beleza, o que a pessoa fez com esse dinheiro? Gastou o dinheiro. Beleza, gastou o dinheiro, não tem problema. Não, mas a pessoa usou aquilo ali para comprar um imóvel. Mas o bem era de 500 mil. Agora a pessoa comprou um bem de 700 mil. Não tem problema. Não tem problema. Ela coloca lá no imposto de renda, ela já está casada, tá certo? Ela está casada ou está em união estável. Ela vai colocar lá no imposto de renda o seguinte, olha, aquele imóvel novo que eu comprei, né? Fulano lá colocou, aquele imóvel lá, que custou 700 mil, foi comprado com 500 mil da venda daquele imóvel recebido de herança e os outros 200 foram
comprados pelos cônjuges ou pelos companheiros, tá certo? Então, no imposto de renda tem como você colocar esse tipo de informação até para evitar problema, que quando você cai nessa questão da união estável, a pessoa quer dissolver a união estável que não foi assinada, e aí vai ter que ter o reconhecimento da união estável, né? Para a posterior dissolução e divisão dos bens, se os bens todos estiverem misturados ali, não tiver nada detalhado do imposto de renda, o que a pessoa tinha antes, o que adquiriu antes daquela data, né? O que recebeu a título de doação e o que recebeu a título de herança, tá certo? Tudo isso vai configurar em perdas para as pessoas. E aí aquele dinheiro que ela economizou contratando para não contratar o advogado, que ela não quis pagar R$ 500, não quis pagar R$ 1.000 para o advogado para fazer um contrato, numa brincadeira dessa ela paga 150, 200 mil, dando lá uma parte do imóvel para o outro, porque não ficou nada definido ali. O juiz vai chegar e falar, não, dá o imóvel, porque não está definido o que é de quem, tá certo? Então é essencial, tá certo? Vai constituir uma união estável, vai casar, né, fazendo um pacto antinupcial, um pacto pré-nupcial, né? Contrate um advogado, que o advogado vai colocar todas aquelas nuances, todos aqueles detalhes, tá certo? Que serão essenciais, né? Atualmente, né, nesses pactos antinupciais, existe até previsão, por exemplo, se a pessoa quiser fazer um divórcio, a pessoa querendo fazer um divórcio, né, existe a previsão de quem irá administrar os bens. Vamos supor que o casal sempre se deu super bem, né? E aí, naquele dado momento, eles resolveram se divorciar. Mas fala assim, pô, mas o fulano entende de bolsa de valores, entende de gestão de patrimônio, vai gerir bem os imóveis. A pessoa, antes de casar, já conhecia muito bem. E apesar de todo aquele processo ali em questão, né, que vai nortear o divórcio, a pessoa chega e fala assim, não, a gente definiu isso, tá certo. Você que vai cuidar bem da administração. E a pessoa vai cuidar, tá certo? A pessoa vai cuidar daquela administração do divórcio. Então, nesses contratos pré-nupciais, esses contratos que são feitos antes do casamento, tá certo? Você pode prever esse tipo de coisa. Você pode prever como é que vai ficar a situação dos filhos e até estipular multas caso um dos cônjuges ou um dos companheiros comecem a criar caso, né, de forma a prejudicar ali a saúde mental dos filhos. Existem essas cláusulas existenciais, tá certo? Então existem cláusulas patrimoniais, existem cláusulas de todos os tipos, tá? Nesses contratos pré-nupciais ou antinupciais, tá? Ou contrato de união estável, é essencial que se coloque, tá certo? Esse tipo de cláusula, esse tipo de previsão, até para se evitar brigas futuras, né? Então, é essencial, tá certo? Eu vejo, nós como advogados, nós vemos muito, as pessoas não querem gastar dinheiro com o advogado nessa fase inicial, né? Essa fase importante inicial de se casar, de constituir uma união estável. Saibam vocês que essa economia aí de R$ 500, de R$ 1.000, de R$ 1.500, lá na frente vira uma bola de neve. Na pior das hipóteses, a pessoa tem que pagar de 8 a 10 mil por uma dissolução de união estável ou um divórcio litigioso. Fora que, se ela não tiver definido no imposto de renda o que era de quem, muito provavelmente, as pessoas irão perder parte daquele patrimônio. Muito provavelmente irão perder parte daquele patrimônio. Então é essencial, tá certo? Que as pessoas tenham conhecimento disso, tá certo? Que ali
o casamento, a união estável, constituem, ou até o contrato de namoro também, constituem um mega empreendimento. Um casamento, uma união estável, constituem um mega empreendimento. É muito mais importante do que você comprar um carro, do que você comprar um apartamento. Porque ali é uma relação para a vida toda, tá certo? Que pode durar ali 30, 40, 50 anos. E muitos bens, né, poderão ser adquiridos, né? Pessoas poderão herdar aqueles bens. Então, é essencial, tá certo? É essencial que as pessoas tomem cuidado e contratem um profissional para cuidar desse contrato de namoro, para cuidar dessa união estável, do contrato de união estável, do pacto antinupcial, no caso do casamento, em regime diverso do legal, ou seja, um regime que não seja o da comunhão parcial de bens, de forma com que tudo esteja ali no papel, pensado, regrado. Aquilo ali irá guiar o casamento. Lá no início, eu falei até de um pacto antinupcial de uma cliente que colocou uma cláusula de multa por traição. 50 mil que a pessoa que trair ela, no caso o marido, né, o cônjuge, trair, em caso de traição, ela deverá, a outra parte deverá pagar 50 mil reais, além, evidentemente, de ter que ser feito, né, aí o divórcio, né, para se fazer cumprir a tal da cláusula. Então é essencial. E as pessoas se perguntam, mas que tipo de regra que eu posso colocar nesse pacto antinupcial, nesse contrato pré-nupcial? Qualquer tipo de regra, desde que não fira a ordem pública, ou seja, desde que não seja ilegal. Qualquer regra pode estar prevista num contrato de namoro, num contrato de união estável, num pacto antinupcial ou contrato pré-nupcial, desde que não seja contra a lei. Então é essencial a figura de um profissional para pensar em todas essas hipóteses, para analisar a questão de bens, para prever possibilidades, porque o profissional ele está lidando ali no dia a dia com muitos divórcios, né? São muitos divórcios que a gente faz, né? Muitas dissoluções de união estável, principalmente dissolução de união estável, que hoje em dia praticamente as duas se equiparam, então praticamente é uma rotina, né? O dissolver a união estável. Porque para fazer a união estável, a pessoa deveria contratar um advogado, né? Para fazer um contrato, para prever as regras. Não é algo pronto e acabado. Até para que a pessoa tenha o maior cuidado nessa produção. Mas as pessoas geralmente não fazem. Elas geralmente contratam um advogado na hora da dissolução da união estável, na hora do divórcio, né? Que aí o problema já está enorme, né? Por quê? Porque a pessoa não fez aquele contrato para prever determinadas regras. Então, fica essa dica aí para vocês. Não entrem no comodismo, não entrem na economia, porque a economia de hoje, em contratar um advogado para esse mega empreendimento que é o casamento, esse mega empreendimento que é a união estável, principalmente para um casal que tem uma quantidade elevada de patrimônio, seja de um só, ou seja, de ambos, né, é essencial regra. Tá? É essencial que se tenha regra, né, para depois não se gastar uma quantidade enorme de dinheiro, o que se irá configurar também em perda de bens, né, porque muita coisa foi comprada ali e se começa a misturar muito, ninguém sabe o que é de quem, a outra pessoa num processo acaba perdendo parte daquele bem. Então não entrem no comodismo e na economia. A figura do advogado é essencial, tá certo? Para se fazer esse contrato de união estável, esse pacto antinupcial. É essencial que se tenha um advogado para definição dessas regras, porque ele está ali, naquela prática, vivendo vários divórcios de seus clientes, várias sucessões, várias brigas de família, né? Questões de
pensionamento, dentre outras, né? E acaba que é essencial esse tipo de figura, esse tipo de profissional, porque aí a pessoa vai ter uma questão bem pensada, ela vai enxergar com os olhos do advogado, e o advogado verá as necessidades daquela pessoa. Será uma troca para a feitura desse contrato de união estável, desse pacto antinupcial, quando se quer escolher outro regime de bens. Pessoal, eu agradeço muito a presença de quem estava aqui, tá certo? De quem esteve presente, de quem nos assistiu. Compartilhem a nossa live, compartilhem nossos vídeos do nosso canal, tá certo? Façam perguntas, tá? Eu vou até para prestigiar as pessoas que ficaram aí comigo praticamente durante essa 1 hora, né? Prestigiando aqui aqueles que estão presentes, né? Aqueles que ficaram aqui aprendendo, né? Porque aqui o objetivo principal é ensinar e ao mesmo tempo alertar nossos clientes e nossos futuros clientes, né? E nossos seguidores, né? Deixo aqui o convite. Faça uma pergunta, né? Após essa live, lá no nosso chat, né? Naquela pergunta que a pessoa responde por vídeo, né? Resposta por vídeo. Entre lá, perguntas e respostas por vídeo. Faça lá o seu questionamento, tá certo? E esses questionamentos serão temas aí na próxima semana ou nas próximas semanas dos nossos próximos vídeos, tá certo? Então comente, compartilhe, curta a nossa página, tá certo? Marque as pessoas que vocês considerem que se encaixam ali naquelas situações, tá certo? Compartilhem em inbox, né, aqueles determinados vídeos. Nós temos muitos vídeos gravados na Frederico Robes Advocacia e vídeos de qualidade, vídeos rápidos e de qualidade, com o objetivo de mostrar a vocês, nosso telespectador, os nossos seguidores, mostrar a vocês as principais jurisprudências atuais. Muita gente não sabe, a gente fica nesse juridiquês falando jurisprudência. O que é jurisprudência? São aqueles julgados que vão se repetindo, né? E que vão formando a opinião de um determinado tribunal, tá certo? E posteriormente aquilo ali vai ser sumulado, né? Ou seja, vai virar uma súmula que pode até virar também uma súmula vinculante, lá em cima, no STF. Uma súmula vinculante que vira uma regra, ou seja, é algo que transcende, que vai além da lei. E por que isso que é importante saber? Porque foi aquilo que eu falei para vocês. A lei, a gente entra no YouTube, a gente entra na internet, em sites de tribunais, ou na própria legislação propriamente dita, e a lei as pessoas entendem, as pessoas acabam entendendo alguma coisa. Mas o essencial é que as pessoas entendam a jurisprudência. Por quê? Porque a lei é antiga. Só para vocês terem noção, o Código Civil de 2002, que prevê a união estável, o projeto de lei foi de 1970. Ou seja, é muito ultrapassado. Tá certo? É muito ultrapassado. Então, a jurisprudência dá conta, né, os julgados repetitivos, né, os julgados dão conta de formar a opinião, formar as discussões dos tribunais nessa mudança do mundo, essas mudanças que acontecem e que a lei, muitas vezes, as leis não são capazes de acompanhar. As leis não são, entendeu? Então essa questão do casamento homoafetivo, né, da união estável, da paternidade socioafetiva, né, a questão hoje em dia de se ter 2 pais e uma mãe, ou de 2 mães e um pai, ou de 3 pais ou 3 mães, entendeu? Tudo isso faz parte da realidade de nossos tribunais.
E o objetivo da nossa página é esse, trazer esses julgados recentes aí para vocês, tá certo? Trazer esses julgados para que as pessoas se atualizem, né? Muito mais, vai muito além da lei, tá certo? As pessoas se atualizem e vejam o que está em voga ali naquele cotidiano que ela está vivendo. Pessoal, eu agradeço muito a participação de todos vocês. No nosso perfil do Instagram tem lá e-mail, tem telefone, eu atendo online para qualquer lugar do Brasil. Se a pessoa quiser atendimento físico, eu atendo na capital do Rio de Janeiro, tá certo? Então, fica aí o nosso convite para curtir nossos vídeos, compartilhar nossos vídeos com outras pessoas, marcar pessoas nos vídeos, tá certo? Aqui no TikTok, que é uma ferramenta maravilhosa, tá certo? Eu assisti hoje no YouTube a um vídeo falando assim, uma advogada que foi até minha professora, né, durante um período, e ela falando, ela deve ter lá os seus 45, 47 anos, e aí ela tratando que tinha uma filha, e ela falou, porque existe muito essa advocacia do TikTok, ela falando da questão da superficialidade que existe no TikTok. A gente tem que ver também, mas ela falou assim, mas essa ferramenta é uma ferramenta viciante. Ela falou assim, essa ferramenta é uma ferramenta viciante, é uma rede social viciante. Então a gente pode utilizar essa rede social, o TikTok, essa ferramenta viciante, para aprender. Tá? Porque aqui a gente não está contando fofoca, a gente não está fazendo dancinha, a gente está falando de coisa séria, que faz parte do cotidiano das pessoas, tá certo? Faz parte do nosso dia a dia, faz parte da lei, faz parte dos julgados recentes, tá certo? Então é trabalho, isso daqui é profissionalismo, é trabalho, tá certo? Como de qualquer outra pessoa. Então, curtam lá nossos vídeos, comentem, façam seus comentários. Eu guardei o nome de algumas pessoas que estão aqui. Façam os comentários, tá certo? Porque nós iremos produzir vídeos sobre esses comentários aí nas próximas semanas, tá certo? Olha, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, tá certo? E apesar de não se ter tido assim uma presença em massa, apesar dos convites feitos, né? Eu fiz um convite antecipado da live e eu vi 3 compartilhamentos. Eu acredito que algumas dessas pessoas que estão recebendo os compartilhamentos estejam aqui também. Essa live fica gravada, então ela não se perde, né? Ela fica gravada durante aí um período, em torno de 3 meses. Então vocês podem compartilhar, tá certo? Fazer perguntas, tá? E sempre será muito bem-vinda a opinião de todas. Todas, todos, tá certo? Então tenham uma ótima noite. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. E até a próxima. E acompanhe aí as nossas chamadas, que em breve eu pretendo fazer uma nova live, aí não tratando de direito de família. Direito de família, acredito que nós tenhamos aprofundado bastante, tá? E quem tiver dúvida, deixa sua dúvida, faz aquela pergunta para a resposta com vídeo, que eu entro lá e respondo, tá? Mas eu pretendo aí em breve fazer uma live tratando de sucessões, né, que é aquele evento após a morte da pessoa, que é uma questão interessante, né, e que muitas vezes as pessoas também deixam rolar o inventário, ficam lá, deixam a questão ir embora, e mal sabem ela que se não derem entrada 60 dias no inventário após a morte, em até 60 dias, elas vão pagar a multa, né? Então olha aí, quanta coisa se aprende aqui, né? E não é juridiquês, não são palavras complexas, tá certo? Eventualmente nós falamos, né? Porque até somos do ramo, somos advogados, né? Mas a gente tenta aqui colocar uma linguagem mais coloquial até para agregar um número grande de público. Agradeço muito a participação de vocês e tenham
uma ótima noite.